Olá, boa tarde para você. Os italianos vivem uma tragédia nesta terça-feira. 25 pessoas morreram após o desabamento de uma ponte, agora pela manhã, em Gênova, no norte da Itália. Equipes de resgate ainda buscam por sobreviventes que possam estar dentro de carros esmagados pela estrutura de concreto. E vejo que também é notícia hoje no mundo. Suspeita de terrorismo mobiliza a polícia na Inglaterra. 2 pessoas ficaram feridas. Aconteceu de novo. Mais um avião é roubado nos Estados Unidos e caso chama a atenção para a segurança aérea no país. Mais de 80 carros são incendiados em cidades da Suécia. Caso é investigado pela polícia. E a descoberta da ciência que pode reverter o processo de envelhecimento em células humanas. No laboratório, o resultado da pesquisa foi impressionante. O Mundo Meio-Dia já está no ar. Era pouco antes do meio-dia, em Gênova, na Itália, quando uma forte tempestade atingiu a região. Instantes depois, parte de uma ponte caiu, matando até agora 25 pessoas. Um dia que vai ficar para sempre na memória dos italianos. Oddio! 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 Oddio santo! O vídeo mostra o desespero de quem viu em fração de segundos uma ponte de 100 metros de altura desabar. O viaduto tinha quase 2 quilômetros de extensão e foi construído em 1967, passando por uma grande reforma há 2 anos. Autoridades ainda não sabem dizer o que causou a queda, mas falhas estruturais e a forte chuva que cai sobre a cidade nesta terça podem ter contribuído para o acidente. Equipes de resgate de cidades vizinhas se juntaram no trabalho de socorro às vítimas. Oddio! 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 Oddio santo! Na Espanha, autoridades abriram uma investigação para descobrir o que provocou o desabamento de um pier durante um festival de música. 380 pessoas ficaram feridas e 5 permanecem internadas em estado grave. Os jovens que se divertiam no último dia do festival viveram momentos de pânico. Testemunhas contaram que a plataforma de madeira onde o público estava desabou logo no início do show. Esta jovem disse que todos pulavam quando o acidente aconteceu. Esta outra contou que ficou presa entre a base de cimento e a madeira. Mergulhadores foram chamados porque muitas pessoas tiveram que ser resgatadas do mar. O acidente foi na cidade de Vigo, no norte da Espanha, perto da fronteira com Portugal. Uma investigação foi aberta para apurar as causas do desabamento, mas as autoridades espanholas apontam para uma falha estrutural no concreto que sustentava a plataforma de madeira. O presidente da autoridade portuária disse que o acidente pode ter sido provocado por excesso de peso. Segundo a organização do festival, o número de pessoas sobre a estrutura estava dentro do permitido. A queda da placa de uma loja matou 3 pessoas na China. Uma câmera de monitoramento gravou o momento da queda. Dezenas de pedestres caminhavam no centro comercial de Xangai, a maior cidade do país. Uma criança, uma mulher e um homem morreram. Outras 6 pessoas ficaram feridas. Um motorista foi preso por suspeita de terrorismo na Inglaterra. Ele bateu o carro contra as barreiras de segurança em frente ao parlamento britânico. 2 pessoas ficaram feridas, mas não correm risco de morrer. Essas imagens mostram o momento em que os policiais vasculham o carro e prendem um suspeito que ainda não teve a identidade revelada. A rede britânica BBC afirma que ele tem menos de 30 anos. Pedestres e ciclistas foram atingidos. A polícia isolou a área para a investigação. Testemunhas disseram que o motorista teria atingido as pessoas de forma proposital.
Mais de 80 carros foram incendiados em várias cidades da Suécia na última madrugada. Autoridades dizem que foi um ato coordenado e que parece ter sido organizado nas redes sociais por gangues de jovens. Moradores disseram ter visto homens encapuzados nas ruas durante a noite, mas até agora o governo não sabe as motivações desses ataques. No Chile, autoridades investigam o que teria provocado o incêndio que matou 10 pessoas. As mulheres viviam em um lar de idosos em Chiguayante, no sul do país. Entre as possíveis causas do incêndio está uma falha no sistema elétrico. 42 pessoas estavam no quarto que pegou fogo. A notícia é destaque no jornal La Nación. E a editoria de internacional do portal R7 fala de um acidente nesta madrugada no Equador que matou 24 pessoas e deixou 18 feridos. As vítimas estavam em um ônibus que tombou na estrada que liga Quito à zona de Papalacta. Mais um avião foi roubado nos Estados Unidos. O caso chama a atenção para a falta de segurança em áreas restritas dos aeroportos americanos. A reportagem é da Tina Roma. 2 dias depois de um mecânico de um aeroporto em Seattle, nos Estados Unidos, roubar um avião para embarcar em um voo suicida, um outro homem, desta vez um piloto em Utah, decolou um avião e jogou a aeronave em cima da própria casa, na tentativa de matar a esposa e o filho. O piloto de 47 anos morreu durante a queda. A esposa e o filho não sofreram ferimentos. O episódio aconteceu um dia depois do piloto ter sido preso acusado de violência doméstica. Os 2 incidentes acenderam um alerta para novas medidas de segurança em áreas restritas de todos os aeroportos americanos. O governo italiano se recusou mais uma vez a receber imigrantes resgatados por um navio humanitário. A Itália sugeriu que o Reino Unido ou outros membros da União Europeia acolham as 141 pessoas salvas no litoral da Líbia na semana passada. Uma cidade francesa ofereceu ajuda, mas o presidente Macron ainda não autorizou o desembarque dos imigrantes. Agora a gente fala sobre o estado de saúde da cantora norte-americana Aretha Franklin, que está gravemente doente. A artista está em casa recebendo cuidados paliativos, é o que diz a rede CNN. A imprensa internacional afirma que a cantora de 76 anos luta contra um câncer desde 2010. Aretha, conhecida como a Rainha do Soul, se apresentou pela última vez no fim do ano passado. Em mais de 60 anos de carreira, ela acumula 18 Grammys, o principal prêmio do mundo da música. A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, se negou a depor no processo em que é acusada de liderar um esquema de corrupção. Ela disse à justiça que sofre uma perseguição política e pediu a anulação do processo que a acusa de desviar milhões de dólares de obras públicas, com a ajuda de outros integrantes do governo. O ex-bispo australiano Philip Wilson, condenado a 1 ano de prisão por acobertar casos de abuso sexual na Igreja Católica, vai cumprir a pena em casa. Um juiz decidiu que o católico de 67 anos não deve ir para a cadeia por causa da idade avançada e das más condições de saúde. O presidente turco Tayyip Erdogan anunciou hoje que vai boicotar os produtos eletrônicos fabricados nos Estados Unidos. Os 2 países vivem uma crise diplomática e a Turquia responsabiliza o governo americano pela crise econômica no país. O Banco Central turco adotou novas medidas para tentar conter a desvalorização da lira, a moeda oficial do país. Neste ano, a perda acumulada chega a 40% em relação ao dólar. Recentemente, Donald Trump elevou as tarifas americanas à importação de aço e alumínio. Foi uma retaliação à recusa turca em soltar o pastor americano Andrew Brunson, que será julgado por terrorismo no país. E no próximo bloco você vai descobrir qual é a melhor cidade do mundo para se viver. E cientistas britânicos conseguiram reverter o processo de envelhecimento em células humanas. A gente volta já já.
Meio-dia e 16 minutos no horário de Brasília. A gente volta para falar que Viena, na Áustria, foi considerada a melhor cidade para se viver, segundo um levantamento feito pela revista The Economist. A cidade europeia desbancou Melbourne, na Austrália, que ficou no topo da lista durante 7 anos. O ranking é feito a partir da análise de 140 cidades ao redor do mundo e avalia critérios como saúde, educação, cultura, infraestrutura e estabilidade econômica. E vamos agora para o nosso giro de câmeras pelo mundo. As imagens são do serviço de streaming Earthcam e a gente vai começar bem aqui em solo brasileiro com imagens da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Dia muito tranquilo, temperatura de 24 graus. Não tá bom para a praia, mas sim para passear ali na orla, dá para fazer um passeio bem legal. E agora nós vamos para a República Tcheca com imagens do centro da capital Praga. Um dia movimentado por lá, agora são 5 horas e 17 minutos, com temperatura bem parecida com a do Rio, nesse momento 25 graus. E a nossa última câmera está nos Estados Unidos com imagens de Denver, capital do Colorado, uma manhã começando ainda nos Estados Unidos, agora são 9 horas e 17 minutos e os termômetros marcando aí 19 graus. Cientistas britânicos conseguiram reverter o processo de envelhecimento em células humanas. A descoberta é um passo importante para garantir maior qualidade de vida e evitar o desenvolvimento de várias doenças. É o que mostra o correspondente na Inglaterra, André Tal. O sonho de viver mais e melhor parece cada vez mais possível. Na Universidade de Exeter, na Inglaterra, os cientistas descobriram como interromper o envelhecimento das células humanas. O estudo foi feito com as chamadas células senescentes, aquelas que deixam de se dividir e proliferar. Quando acumuladas no corpo, elas afetam até mesmo o funcionamento das células jovens que estão em volta. Criamos um componente químico que libera pequenas quantidades de sulfeto de hidrogênio. Esse gás gera o combustível necessário para garantir a sobrevivência ou a redução do envelhecimento das células, diz o professor Matt Whiteman, um dos líderes da pesquisa. No laboratório, o resultado da pesquisa foi impressionante. Depois dos testes, o número de células envelhecidas caiu pela metade. O desafio agora é reproduzir esse sucesso em humanos, o que pode significar esperança na prevenção de muitas doenças. Estudos antigos já mostraram que, ao retirar as células que já pararam de funcionar, é possível adiar o surgimento da catarata nos olhos. A esperança agora é interromper o desenvolvimento de outros males, como a demência e problemas no coração. Não podemos impedir a morte, mas podemos talvez postergá-la e, acima de tudo, fazer com que as pessoas vivam melhor, diz o professor. No programa Desafios do Brasil de hoje, o tema abordado será a educação. O país tem um dos piores índices de investimento nessa área, que é tão importante para o desenvolvimento da população. O Brasil tem os piores desempenhos em educação no Programa de Avaliação de Estudantes, o PISA. O pouco investimento nesse setor é considerado um dos maiores desafios para os próximos governantes do nosso país. Esse é o tema do programa Desafios do Brasil de hoje, aqui na Record News. E eu espero por você. Até lá! E antes de encerrar essa edição do Mundo Meio-Dia, uma última informação. Segundo o jornal Corriere della Sera, já são 35 mortes confirmadas após o desabamento de uma ponte em Gênova, na Itália. Claro que outras informações sobre essa tragédia você acompanha na segunda edição do Hora News, que começa a partir da 1h20 da tarde. Boa tarde para você e até amanhã.